Cresceu no Minho com uma bola nos pés, fez praticamente toda a formação em Portugal e acabou por afirmar-se na Primeira Liga com a camisola do Boa Vista. Hoje vamos puxar pela memória de balneário, pelas histórias dentro e fora das quatro linhas e pelos momentos que marcam uma carreira. Sem filtros, com Pedro Malheiro. Bem-vindo. Olá, muito bom dia. Olá, Pedro, bom dia. Bom Começo dia. por perguntar-te como está a correr o novo desafio nos Emirados Árabes Unidos e se já pensas no Médio Oriente a longo prazo. Sim, está a correr muito bem. Um futebol bastante diferente daquilo que estava habituado. Outras experiências, que me faz crescer também enquanto pessoa e enquanto jogador, mas acho que está a ser uma época positiva, individualmente, coletivamente nem tanto, mas estou a gostar, uma experiência, lá está, como eu disse, diferente, mas acaba por ser interessante para mim e mais uma experiência para contar um dia mais tarde. Recordas-te do primeiro dia em que entraste no estádio do Bessa como jogador do Boa Vista e o que é que te passou pela cabeça? Sim, Recordas-te desse claramente que sim. momento? Recordo, claro. Um clube que me marcou bastante. Hoje, se estou no lugar que estou, tenho que agradecer bastante ao clube, e às pessoas com quem me cruzei, que me ajudaram bastante. Um clube especial, um clube, como toda a gente sabe, com uma história muito, muito grande. E é um clube que me marca, lá está. Lembro perfeitamente do primeiro jogo que fiz no estádio do Bessa. Cheguei ao Boa Vista com apenas 16 anos, um miúdo, com um sonho de me estrear pela equipa principal do clube, na Primeira Liga. E recordo no primeiro dia que entrei no estádio do Bessa, o ambiente, os adeptos têm algo especial e foi algo que me marcou muito. Foi contra quem esse jogo? Eu estreiei-me contra o Portimonense para a Taça da Liga. Muito bem, muito bem. No primeiro treino com a equipa principal, Pedro, quem foi aquele colega que te recebeu logo assim muito bem? Olha, a primeira vez que subi à equipa principal ainda era júnior, e recordo-me de ter alguns colegas que me cruzei no ano anterior nos júniores que tinham subido mais velhos do que eu, eram já de 2000, ah, e recordo-me de, por exemplo, o Luís Santos, que agora atualmente está no Feirense. Como nós tínhamos muito boa ligação, recordo-me de ser uma das pessoas que me recebeu bem. E entre outros, lembro do primeiro treino ainda ter o Ricardo Costa, também treinador de Feirense, o central. Entre outros, tinha o Marlão, tinha o Carraça na altura, também lateral direito. Pá, não me recordo assim de um em específico, Mas mas lembras-te o desse, grupo desse em leque, si, não é? Desse leque de pessoas. exatamente. O grupo em si era muito bom e lembro de me terem recebido muito bem. Tens assim alguma história engraçada com algum deles, Ricardo Costa, por exemplo? Nesse ano já era uma geração assim mais. O gajo tinha Mais que ter algum. Tínhamos algum que ter algum cuidado. cuidado nas brincadeiras, até porque eu era um miúdo, tinha acabado de subir, mas nos outros anos em frente, até que quando me afirmei mais na Primeira Liga e que olhavam para mim já de maneira diferente, no clube, tenho alguns miúdos com quem me cruzei, que vinham no mesmo registro e no mesmo patamar do que eu da formação, ah, que têm algumas histórias. Ou seja, foste conquistando, não é, também a tua moral, não foi, Pedro? Sim, e altos e baixos, como é óbvio, no futebol. Subi à equipa principal, eh, depois tive uma lesão que não me deixou afirmar nesse ano, fui emprestado ao Vilaverdense, no Vilaverdense tornei a ir ao Boa Vista e começar do zero praticamente. Mas são histórias que me fizeram crescer e enquanto homem também. Ah, e hoje agradeço também por ter passado por isso, porque sei que me ajudou bastante, essa resiliência, tudo em volta acho que faz parte e me ajudou a ser melhor como jogador, Claro, Pedro, tudo faz parte do caminho. é Ah, verdade. temos sempre, é verdade, temos sempre aquele momento em que, não é, um miúdo, como estava a dizer há pouco, que eras, com apenas 16 anos, mas que vai percebendo, não é, que o ritmo agora é o outro, não é? Agora, na altura. Qual foi o teu maior impacto, não é? Aquele maior choque que sentiste quando subiste à equipa principal?
Quando subi à equipa principal, lá está, nessa altura em que eu ainda era júnior, foi claramente a parte física e eu sabia que era uma das coisas que eu tinha que melhorar. Era magrinho, pá, miúdo, também 17 anos, é normal jogar contra essas carcaças, né, do futebol. Ah, e custou-me, tipo, fisicamente sabia que era uma das coisas que tinha que melhorar, mas obviamente que é algo que tu podes que controlas, é o teu corpo, podes com trabalho e isso consegues chegar ao nível que tu queres, porque sabia que tinha valências, que podia chegar a um patamar de me afirmar na Primeira Liga e foi acreditando e sonhando, como qualquer outro miúdo faz desde pequeno, e foi o que me fez chegar a estirar, nesse caso, na Primeira Liga. Lembras-te da primeira vez que olhaste à tua volta e pensaste: "Pá, estou mesmo a jogar na Primeira Liga"? Recordas-te desse momento? Recordo-me, a minha estreia foi com Foi no o Porto. Mister João Pedro Sousa. Fomos ao Marítimo, um campo difícil, custou muito a dormir, sempre a pensar naquilo, o que é que eu ia fazer, o que é que não ia, mas acabei por estar muito concentrado, acabei por me focar bastante, e as coisas acabaram por me correr super bem, e acho que foi o clique. A partir daí continuei sempre a jogar, e com a confiança do Mister, uma pessoa que agradeço muito, ainda hoje mantenho contacto, e acho que foi esse clique aí. Acho que o primeiro jogo é aquele que custa mais, e depois um jogador começa a ganhar confiança, acho que as coisas acabam por fluir normalmente, e acaba por ser tudo mais fácil. Por acontecer normalmente. Mas, assim, naquela altura, lembras-te, assim, de alguma brincadeira? Pregavam partidas de balneário, naquela época? Sim, Recordas? principalmente no, Mas no, quem? nos Tu sofrias jantares. ou eras tu que fazias também? Não, eu tinha que sofrer, né? Nesse ano, apesar que o Boa Vista tinha algumas dificuldades, como vocês sabem, das inscrições, e era muitos miúdos, mas eu era um puto com 19 anos, 20 anos, não sei, na altura que me estreiei, mas ah, lembro de algumas brincadeiras que faziam em estágio ah, estás com medo de jogar, e estás com medo, bora, bora, isto é igual aos júniores, e eu pensava, não é bem igual, né? Eu estar, primeiro porque é outra realidade em que todos sabemos, né? Primeira Liga, ah, É outra é pressão, não é? outro palco, é outra pressão, a gente a ver, as câmaras apontadas, e sabia que era ali a minha oportunidade. E foi muito daí que eu me amarrei. Tentei me focar naquilo que era o jogo, que acho que é o mais importante, e as coisas acabaram por acontecer normalmente. Mas preparei-me muito bem, estava muito focado, independentemente, custou-me bastante a dormir, admito, mas acho que, pá, tens que estar preparado quando queres atingir um nível alto. Acho que tens que dormir sobre aquilo, que acaba por ser bom, e acho que te vai ajudar a dar esse salto, ou a desbloquear essa coisinha que tu tens na cabeça, e acho que foi isso. Sim, às vezes são só mesmo ali entraves que só existem na nossa cabeça, não é? É normal, é o nosso inconsciente ali a remoer, e acaba por ser normal. Uma defesa, como se fosse um mecanismo de defesa. Exatamente. Hã, mas, histórias de balneário, recordas-te de alguma? Eu volto a insistir porque nós queremos saber. Eu Quem é que recordo, pegava assim mais partidas? principalmente, tenho uma praxe que consegui fugir, que era aquela quando subíamos à Primeira Liga, tinham que nos rapar o cabelo, e pá, é uma coisa que eu não conseguia que me rapassem, e consegui desviar um pouquinho. Só te Lá raparam está, metade da cabeça. se eu tivesse subido no ano anterior, eu não tinha hipótese. Ricardo Costa, Carraça, Idris, aí não tinha a mínima hipótese, até porque me recordo de alguns jogadores que jogaram comigo, o Luís Santos e o Samu, que tinham subido no ano anterior e não tiveram hipótese. E cheguei à beira deles, eles carecas, e eu, não pode acontecer isso a mim. E acabei por ter um pouquinho de sorte, porque no ano em que eu subo, há aqueles problemas no Boa Vista, e acabamos por subir muitos miúdos, e não fica nenhum dessas carcaças, desses jogadores mais velhos, e acabei por conseguir escapar. Mas agora eu meto-me no lado deles, quando mais velho, e já quando me afirmei na Primeira Liga,
sempre que subia um miúdo, eu não perdia a oportunidade para estar lá para lhes rapar o cabelo ou para fazer alguma brincadeira. É sempre assim, não é? Mesmo que tenham feito É connosco ou não, verdade, queremos sempre fazer aos outros, acabei a seguir, não é? é verdade. Eu recordo-me, Faz por parte. exemplo, com o Martim, lá está, nesse ano nós já tínhamos Salvador Agra, um jogador que ainda mantém contacto, que me ajudou bastante. ah, e na altura o Martim, que tinha o cabelo muito grande, encaracolado, mesmo até cá em baixo, e ele a chorar quase que não queria que lhe cortassem o cabelo e lembro de, acho que na altura até foi mesmo o Salvador Agra que o amarrou e eu cortei-lhe as 2 sobrancelhas Ai, e meu ele Deus. preferiu optar pelas Vês fotos sobrancelhas disso? de Na altura pá, tirámos fotos eu disso. acho que não, eu acho que não. Não sei se alguém tirou, mas Meu acho que Deus, não. meu Mas Deus. ele gostava tanto do cabelo dele que optou por, rapar antes as sobrancelhas do que cortar o próprio cabelo. Pensou assim: "Cresce mais rápido". É capaz. Hum, tiveste assim algum momento marcante, Pedro, no início da tua carreira, sei lá, algo que alguém te tenha dito, assim, alguma conversa mais marcante, com algum colega ou com o treinador? Pá, tive um momento marcante, não pela positiva, mas que sei que hoje me ajudou bastante. Foi na altura desse processo todo de eu me ter estreado. ah, e depois eu antes de me ter estreado, desculpa, eu subi à equipa principal e com o Mister Vasco Seabra, na altura em que entraram os investidores no Boa Vista, eu fui para estágio com eles e no último treino o Mister tinha falado comigo que possivelmente me ia meter a lateral direito, porque eu vinha da formação como ala, médio, e ele disse que me ia meter a lateral direito porque não havia ninguém para aquela posição e contava comigo. E no último dia de estágio, eu, ao fazer um remate, fiz uma lesão no menisco e basicamente fiquei logo fora da equipa, passei para os sub-23 e acho que foi aí que me começou, pá, a desbloquear. Eu sempre fui um miúdo muito focado, muito na minha, de acreditar, tapar os ouvidos e não ouvir aquilo que não me interessava. Ah, e quando passei para o sub-23, algumas pessoas depois ligaram a dizer que estava dispensado do Boa Vista, que não contavam mais comigo e tal, e fiquei assim um pouco em choque. E foi quando foi emprestado ao Vila Verdense. Ah, fui para casa para ver da minha família porque sentia uma revolta imensa. Ah, e sei que depois, nesse ano, no Vila Verdense, nós terminámos a temporada muito mais cedo, porque não nos apurámos, era na altura Campeonato de Portugal. Ah, e eu sabia que tinha ali 3 4 meses, como eu ainda tinha contrato, que tinha que me apresentar no Boa Vista, na altura com o João Pedro. E eu ia todos os dias para o Porto, porque tenho lá o meu PT, o Dário Pinto. Ia todos os dias para lá fazer, para treinar, porque eu sabia que era a oportunidade ali na pré-época, que só dependia de mim. E foi aí que as coisas, tipo, desbloquearam um pouquinho, porque eu cheguei na pré-época muito bem fisicamente, já não sentia fisicamente absolutamente nada, porque estava muito bem, e foi aí que desbloqueou. O Mister João Pedro Sousa talvez olhou para mim com: "Porra, podemos aqui apostar no miúdo", porque era um treinador já do tempo de Famalicão que eu gostava de apostar na formação, e acho que isso foi um desbloqueado de muita coisa. Passei essa fase um pouco, Deste um passo prontos, atrás ali, Pedro, não é? Que sentiste que fez sentido, não é? Na altura se calhar não te exato. fazia, mas depois percebeste que fazia sentido, não é? Não, obviamente tudo faz sentido, tudo tem um propósito para acontecer e pronto, faz parte do processo e da nossa vida enquanto futebolistas, né? Claro que sim. Quem era o líder de balneário no Boa Vista que mais te marcou? Ou assim aquela que tu vias como a referência? Tinhas alguma? Sim, olha, recordo-me do Bracali, que ainda joguei alguns anos com ele, guarda-redes, com muita experiência, toda a gente, toda a gente sabe quem é. E de algumas palavras também que me ia passando sempre de tranquilidade. E a verdade é que eu estreiei-me, era com ele, e foi-me afirmando, e ainda estava com ele, e depois ainda passou a ser o meu diretor desportivo num ano. Ah, e é uma pessoa que me ajudou também, dando muitas palavras, muitos conselhos bons, muita tranquilidade. Tens alguma história com ele? O Bracal era aquele jogador, guarda-redes, né? Muito brincalhão no balneário, mas sempre muito reservado, sempre na dele, e também era capitão. Não nos podíamos esticar muito, que ele já era aquele.
com 40 anos e tinha que haver respeito. Mas tens alguma história com ele? Lembras-te de alguma situação no balneário, por exemplo? Não, lá está, como eu digo, o Bracali era aquele, pronto, ria-se muito, brincava, intervinha nos momentos certos. eh, eu acho que às vezes o facto de olharmos um para o outro nós começávamos a rir, porque ele chegava muitas vezes ao pé de mim e ele estava sempre, ele dizia uma frase que era Zé Pequeno, e ele falava assim: Zé Pequeno é o caralho. E nós, e nós começávamos a rir, este que era de um filme, acho, de um vídeo que ele via. E, epá, era um jogador que contagiava ali à sua volta e passava muita coisa Muita positiva. alegria, não é? ah, Alegria, exatamente. Um jogador bastante experiente na Primeira Liga, como sabemos, e sempre tive muita boa relação desde o princípio com ele, sabendo, obviamente, o lugar que eu estava, né? Mas sempre foi muito tranquilo, sempre falámos super bem. ah, e hoje ainda muitas das vezes falámos e trocámos algumas mensagens, e é uma pessoa que me ajudou bastante no Boa Vista. Alguma história, por exemplo, de viagem ou de estágio, ou um jantar de equipa que possas nos contar? Eu lembro-me de uma viagem, uma viagem difícil que nós tivemos. Fomos fazer um jogo de treino ao Algarve e lembro na viagem de um calor do caraças e a meio da viagem o nosso autocarro avariou. Tivemos uma hora ali, tipo, no meio da estrada para nos virem trocar. Eu não sei o que é que se tinha passado, se era o pneu, se era alguma coisa do motor, e nós ali cheios de calor, tipo, saímos do autocarro, muitos jogadores a dizer: "Pô, preferimos ir a pé, mais vale ir a pé, ir indo a pé do que estar aqui à espera." Veio outro autocarro nos buscar, andámos mais um bocado, o autocarro tornou a variar, Poça, já todos, já todos a entrar em desespero, já todos a dizer que ai, nós vamos indo a pé, se calhar chegamos lá primeiro, e não sei o quê. Ah, pá, ali uma risada do caraças, mas que não tinha piada nenhuma. pois não. Chegámos ao jogo Foi contra já. quem? Foi um jogo de treino contra o Um Bordeus. jogo de treino. Jo Um jogo de treino, exatamente. Chegámos ao hotel, tivemos a descansar, mas já ninguém com vontade de ir para o jogo, já todos mortos. Ah, pá, e foi uma viagem assim um pouco atribulada, né? Mas pronto, são coisas que hoje uma pessoa olha e dá alguma risada com isso, e é isso. Qual foi assim a maior descarga, digamos, ou discurso de alguém que ouviste antes de um jogo importante? Que é que era assim, que tinha Olha, a palavra certa no lá momento certo? lá está, era como eu falei nele há pouco, era o Bracali, era o nosso capitão. Ah, Lembro num jogo que nós fomos jogar a Tondela, que nós precisávamos do empate para ficar na Primeira Liga, acho que foi. E ao intervalo ele deu um grande discurso de motivação para a equipa e nós conseguimos o empate e conseguimos essa manutenção. Na altura acho que foi o Belenenses até que desceu, e lembro dele no balneário a libertar mesmo tudo, tentar passar mesmo na roda antes da segunda parte, tentar passar tudo que ele sentia no momento. Era um grande líder, um grande capitão, também pela sua experiência, né? E acho que isso conta muito, mas a mensagem que passava, acho que nós sentíamos, e acho que isso faz diferença numa equipa quando tens um capitão assim. Qual foi o jogo mais intenso que viveste na Liga Portugal? Um jogo que mais ainda vivi alguns. Ora, um jogo intenso. O jogo com o Benfica, que nós, na primeira jornada, que nós acabámos por ganhar 3-2. Nos últimos minutos fizemos o 3-2. Ah, Pá, tem um jogo com o Sporting, também empatámos 2-2, com o gol do Bruno Lourenço. Dois gols do Bruno Lourenço, eu acho. Ah, Também bastante intenso, até pelo ambiente que se criava no estado do Bessa, que todos sabemos.
Eu tenho algumas recordações assim. Eu acho que os jogos no Bessa acabavam por ser todos intensos, porque, pá, como eu disse, os adeptos eram especiais, tínhamos sempre boa casa, também pelas dificuldades que tínhamos e que toda a gente sabe, e acho que era isso que nos fortalecia. E é um clube diferente, e hoje tenho pena na posição que estão, né, que todos sabemos, mas é um clube muito especial e que eu guardo para sempre, Que as pessoas se uniam bastante, não é? é verdade. Era a união que fazia essa diferença. Que extremo te deu mais dores de cabeça dentro de campo? Apanhei alguns, Luís Dias, Luís Dias, muito bom tecnicamente, sempre ligado ao jogo. Na altura, um jogador que eu achei bastante difícil também, o Bruma. Depois tornei a fazer alguns jogos contra ele, mas o Bruma no Braga acho que estava numa boa forma. Ah, entre outros, já joguei contra muitos extremos bons, mas esses dois é o PP, que ainda hoje está no Porto. Ah, e é isso, acho que esses dois, três jogadores, acho que é os que me deram mais dor de cabeça. Qual foi o estádio mais difícil onde jogaste em Portugal? Estádio mais difícil. Eu diria, eu diria o estádio de Alvalade, na altura. Sentiste Também, aquela pressão? não é questão da pressão, mas também pelo momento que eles vinham de ser campeões e tendo sempre mais gente do que nos outros anos. Tipo assim, o jogo mais difícil em termos de jogo, porque em termos de pressão e de rivalidade, acho que era sempre quando jogávamos contra o Guimarães, Pois. principalmente na casa deles. Ah, mas diria pelo momento o jogo mais, assim, o estádio mais difícil, diria o estádio de Alvalade, também porque eles vinham de ter sido campeões. ah, e pronto, a fase que viviam, o ambiente que metiam os adeptos, os jogadores, a intensidade que metiam em jogo, acho que fazia muita diferença. Houve algum jogo em que saíste do campo completamente esgotado a pensar: "Hoje foi mesmo duro, hoje custou"? Olha, nesse jogo com o Marítimo, que foi a minha estreia, e acabei por jogar 90 minutos e acho que foi o jogo em que eu disse: "Fosse, estou morto, não consigo mais." Ah, e também pelo momento, né, que era o primeiro jogo, era a minha estreia, intensidade diferente do que eu estava habituado, mas senti-me muito cansado, feliz ao mesmo tempo, porque sabia que tinha dado tudo, e ainda para mais tínhamos ganho, mas foi o jogo mais difícil fisicamente que eu senti. Sim, sobretudo também psicologicamente, não é? Que vinhas com aquela: "Pá, tem que correr Exatamente, bem, tem que correr bem, tem que correr bem". exatamente, é verdade. Saíste como se tivesses feito, sei lá, um exame da escola, não é? Quando a gente sente que levou ali uma tareia, não é? Eu acho, Mas eu no acho que era caso, pior, física eu e acho que era pior, psicológica. Era eu a acho que era pior, pior. foi. Houve algum jogo em que, aliás, quero perguntar-te, quando eras miúdo em Vila Verde, qual era o teu campo? Tinhas assim algum spot, alguma rua, algum pelado, algum campo do clube onde passavas assim mais tempo, mais horas a jogar? Existia esse Eu acho espaço? que Eu acho que era mesmo futebol de rua, né? De Sim. miúdo, eu lembro-me sempre por exemplo, tinha lá o campo atrás da igreja, que era o campo da igreja, que nós chamávamos assim, em cimento na altura, e ainda hoje é. Ah, e espero que não mudem, porque acho que isso faz parte, nós cairmos e lembrarmos que aquilo doía, então ninguém queria ir ao chão. Mas acho que essas vivências acho que é bonito, sabes? O futebol de rua hoje já não se vê tanto, que os miúdos estão mais amarrados à PlayStation ou aos telemóveis. Eu acho que já não se vive da mesma maneira. Eu lembro de sair ao fim de jantar, mal acabava de comer, pegava na bola e ia a correr, e a minha mãe tipo a chamar por mim, calma, ainda acabaste de comer agora. E eu a responder já assim de longe, do que não queria saber, e chegava em casa, sei lá, tipo 4 horas depois, e ficava lá 4 horas a jogar, porque aquilo, na verdade, os miúdos, à altura meus colegas, amigos, juntávamos lá todos e até pessoas que vinham e paravam lá a ver.
E acho que isso é bonito, né? O futebol de rua, aprendemos bastante, são memórias que me ficam gravadas, e acho que é especial. E hoje tenho pena porque sinto que isso está a morrer aos poucos, sabes? Está a acabar. Hoje os miúdos já não vivem muito isso, para a outra geração, eu percebo, mas é bom que não deixassem isso morrer, porque o futebol começa aí mesmo. O futebol começa na rua, na minha opinião, os primeiros passos que nós damos, e acho que isso é importante que pudessem manter. Lembras-te da primeira vez que alguém te disse: "Tu tens mesmo jeito para isto", ou "Tens mesmo talento"? Quem Lembro, foi? Quem foi esta pessoa? pá, lembro o meu melhor amigo, o meu melhor amigo, o Diogo, que é de lá de Vila Verde, meu amigo desde a infância. Hoje temos uma relação incrível. ah, e lembro de ser uma pessoa que sempre me apoiou, mesmo sabendo que tinha outros que me poderiam deitar abaixo, mas ele sempre me telefonava, mandava uma mensagem. Ah, Tenho o meu primo também, ah, que hoje está bastantes vezes comigo, mesmo aqui no Dubai. ah, Acho que essas duas pessoas, tirando os meus pais de casa, mas são pais, vão-te sempre proteger, né? Como é óbvio, mas são essas duas pessoas que eu dou referência porque passam, é como fosse o meu primo é do meu sangue e o meu melhor amigo é como fosse do meu sangue, porque vimos-nos crescer um ao outro. Hoje é da mesma idade do que eu, mas é uma pessoa que eu gosto bastante e que sei que esteve sempre lá nos momentos, nos bons e principalmente nos maus momentos, sempre esteve lá para mim. Qual foi a maior loucura que fizeste em miúdo por causa do futebol? Já tinhas ali alguma, não era rebeldia, mas não é, ali alguma vontade de jogar? Já chegaste a Ah, cometer alguma loucura? eu Podemos chamar loucura. tinha, não, pode-se chamar loucura, porque na altura, se o meu pai me apanhasse, certamente que me dava uma tarefa. Lembro de fugir uma vez de casa sem dizer nada a ninguém para ir para o campo jogar, e eles não sabiam qual era o campo, porque nós tínhamos lá 2 3 campos. Ah, Às vezes jogávamos perto das garagens de casa, metíamos garrafas ou sapatilhas a fazer de baliza e jogávamos lá. E lembro na altura, uma altura de fugir de casa com a bola e os meus pais não saber de mim, tiveram um tempo à minha procura. Devem ter corrido tudo, não sei, de porque não sabiam de mim, que eu, pronto, ficava naquele meu mundo, ia jogar, estava com os meus amigos e está tudo Não bem. esperaste que eles E depois adormecessem para fugir de casa? não, 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 não. Eu Pois. tinha aquele bichinho que eu acabava de comer e tinha aquilo logo, porque sabia que à noite concentrava-se lá pessoas e sabia que, pronto, estava no meu mundo, sabes? Ficava lá horas e horas e chegava tudo suado a casa, com a bola debaixo do braço. Então eles E hoje olho para encontraram-te isso. ou voltaste para casa depois? Não, não, depois eles lá está, foram a esse campo e viram-me lá e o meu pai furioso, certeza, só que como tinha gente não queria estar a fazer nada e ficou lá a ver um pouquinho. E depois que saí amarrou em mim e fui para casa logo, meio de castigo, todo suado, cheguei a casa todo suado, com a bola debaixo do braço e pronto, fui tomar banho e no outro dia já sabia que não poderia ir, que não poderia ir para o campo, porque já que eles não me iam deixar. Meu Deus. Agora ia falar precisamente nos teus pais. Se eles sempre te apoiaram ou se houve aquela preocupação natural de primeiro, leva os estudos a sério, uma preocupação Há uma natural de pais, não é? Sim, é óbvio, há uma fase em que tu vais dizer sempre que o principal é a escola, faz parte. Um dia que tenho um filho, certamente lhe vou dizer isso. Ah, mas eu era muito obcecado por futebol. Eu ia para a escola e pensava em futebol, só pensava nos intervalos para ir jogar futebol. E acho que o facto de eu respirar isso no dia a dia, acho que pronto, foi isso que me fez chegar aqui. Ah, não concordo com algumas coisas que fiz, não querer saber muito da escola e tudo, porque muitas das vezes isto podia não ter dado certo e tinha que me amarrar a outra coisa, mas Claro. lá está, sempre vivi obcecado com isso. E os meus pais sempre me apoiaram. O meu pai levava-me sempre para todo lado, na altura, na formação que eu jogava no Braga, levava-me sempre, ia-me buscar à escola, ia lanchar pelo caminho, equipava-me no banco de trás para ir para o treino, ficava lá à minha espera para me trazer para casa, chegando tarde, que no dia a seguir tinha escola, mas sempre andou comigo para todo lado, sempre me apoiou. A minha mãe, obviamente, também sempre me apoiou.
E sim, tive sempre esse apoio importante também da parte dos meus pais. Na formação passaste por vários clubes, Pedro. Há algum episódio desses anos que ainda hoje contes aos teus amigos, às tuas pessoas mais chegadas? Pronto, tirando essa de teres perdido casa, Ainda conto é porque muito bom. sim, ainda conto porque eu lembro na altura que fui para o Braga e eu não jogava. Eu era miúdo, tinha lá muitas promessas na altura, eu era muito magrinho, sentia alguma dificuldade no contacto físico por ser magro, e não jogava. E hoje, a muitos miúdos, eu digo que isso não tem nada a ver. Hoje dessa equipa, só eu e outra é que somos profissionais de futebol, e é essa mensagem que eu tento passar, porque há aqueles miúdos que aos 10, 11, 12 anos, 13 anos têm bastante qualidade, mas isso não significa nada. Ah, Tens de manter sempre com os pés bem assentes na terra, lutar e fazer o teu percurso. E acho que foi isso que me fez chegar aqui, que as coisas acabam por surgir naturalmente. E eu não tinha aquela coisa, eh, eu já sou jogador. E não tinha, se calhar, porque na altura também não jogava, havia miúdos melhores que eu, sabes? Ah, Enquanto que outros, se calhar, já tinham essa maneira de pensar: isto já sou jogador, estou no Braga e tal. Mas não, eu estou com 13 anos, ainda falta muito, tens muitas coisas a passar e isso também me fez crescer, porque nunca tive as coisas fáceis, entendes? E Claro. isso fez-me crescer bastante. E aprendeste também a dar um outro valor às coisas, não é? Eh, Exatamente, exatamente. Houve algum treinador na formação que fosse assim mesmo duro contigo e que hoje percebes que te ajudou muito? Sim, na formação, já um pouco mais velho, lá está em sub-17, sub-18, ainda hoje falo com ele, o Ricardo Paiva, que na altura também o apanhei na equipa principal do Boa Vista, que ele subiu para ajudar o clube. Um treinador exigente, não mau comigo, porque ele queria sempre o melhor de mim. Ah, e acho que é um treinador de top, porque nesse processo de transição de júniores para a equipa principal, acho que agradeço por o ter apanhado, porque a preparação que faz com os jogadores, aqueles que sobem, outros, claro que não têm a oportunidade de subir, mas a preparação que ele faz com os jogadores para subirem para a equipa principal, acho que é fabulosa, é um trabalho muito, muito bom e agradeço-lhe a ele por isso e ele sabe o mérito que tem também naturalmente, mas é um treinador que nesse processo é muito interessante e gosto muito dele, gosto muito dele. E a nível sénior, o treinador assim, de primeira liga que mais te marcou? Olha, eu não tenho que, para te ser sincero, obviamente que o que me marcou foi o João Pedro Sousa, porque foi o primeiro que A me estreia? afirmou na Primeira Liga. Sim. Mas depois tive outros treinadores que foi ganhando a confiança, porque eu sou um jogador, pá, nunca tive chatices com nenhum treinador, tento fazer sempre o meu, sempre aquilo que eles me pedem. Depois na altura tive o Petit, que tive ali alguns, eu não digo picanços, mas eu lembro de um jogo com ele, porque lá está, quando o João Pedro Sousa é despedido, na altura que vem o Petit, eu no primeiro treino, no segundo treino, ao rodar, tive que ser operado ao menisco. Pois. E já desci outra vez mais 2 passos para baixo, porque sabia que já me ia atrasar a minha estreia com ele, e até porque eu não tinha vindo a jogar muito na Primeira Liga, porque o João Pedro Sousa esteve ali pouco tempo connosco, e sabia que já ia ter que correr mais um pouquinho para surgir a oportunidade com ele. E lembro do jogo a Famalicão que ele me mete a lateral esquerdo, hã, e eu só joguei porque o Reggie Cannon estava na seleção e ele disse: se o Reggie Cannon vier e não quiser jogar, tu vais jogar no lugar dele. Se ele quiser jogar, não vai jogar. E são coisas que me marcam, e eu foquei-me sempre que ia jogar. E na altura, depois ele chega da seleção e disse que não queria jogar, e eu acabei por jogar lateral esquerdo e fiz um jogo muito bom. Até tenho um episódio desse jogo que senti aos 20 minutos atrás na coxa e lembro-me de me virar para o Filipe Ferreira e a dizer que não conseguia mais, que tinha rasgado, mas eu meti na minha cabeça assim: porra, o Mister está-me a dar a oportunidade, se eu sair agora, miúdo e não sei o quê, nunca mais vou jogar. A realidade é esta, eu nunca mais ia jogar. E lembro de chegar lá ao balneário e pedir ao doutor para me dar um comprimido para eu não sentir nada. E depois no dia a seguir nós víamos se a coisa era grave ou não. Evoluía-se. E pronto.
E foi muito por aí. Depois acabei o jogo todo. No final, no outro dia, tinha uma mancha de sangue assim à volta do músculo porque tinha rasgado. E a verdade é que faltavam 4 jogos para terminar o campeonato. E eu lembro por causa desse jogo, foi o que me valeu a minha renovação no Boa Vista. E os últimos 4 5 jogos com o Petit, joguei sempre a titular e joguei os jogos todos. Ah, e acho que foi essa parte também, esse cliquezinho, sabes? Que me fez, pronto, chegar onde Fizeste ali cheguei tiveste ali aquele espírito de sacrifício, não é, que pensaste: "Tenho ah, mesmo de fazer este sacrifício", não é? é a realidade. Eu, se não tivesse feito, pá, possivelmente não estaria aqui. É a realidade. Não tinha feito os jogos que fiz, por exemplo, no Boa Vista, na Primeira Liga. E eu terminei muito bem a época, porque também treinei muito e o Petit viu que também tinha valor. Claro, E eu sei sim, que depois no outro ano era o ano da afirmação com o Missa Petit, e sei que o Missa Petit gosta muito de mim, eu gosto muito dele, porque também foi um treinador que me ajudou bastante. Mas lembro desse episódio com ele, de que eu tive que sempre batalhar, batalhar para as coisas surgirem, e também tive que ser forte e ter a minha resiliência, né? claro que sim. Quando pensas nos teus, anos no futebol português, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça? Na altura em que te afirmaste no Boa Vista, não é? Estavas muito bem, falou-se de interesse de clubes, grandes em Portugal. Chegou a existir alguma abordagem concreta, por exemplo, do Benfica? Sim, isso já numa parte mais à frente, em que eu já me tinha afirmado, já tinha feito uma época inteira pelo Boa Vista, e depois nesse ano eu comecei bastante bem a época. Lembro do primeiro gol nessa mesma época que nós na primeira jornada vencemos o Benfica, e fiz um jogo muito positivo, a meu ver, e pronto, e acho que houve interesse do Benfica. Falei com o agente, estive reunido com as pessoas do Benfica. Basicamente já tínhamos tudo acertado, mas houve pessoas no clube do Boa Vista que não o quiseram. E não vou estar aqui a entrar por pormenores, Claro, porque são coisas que eu não controlo, apesar que na altura fiquei bastante chateado, porque sabia que era uma oportunidade que eu certamente iria conseguir agarrar, porque na altura o Bá também estava lá, ele se vinha num bom momento, no Boa Vista. Pá, mas são coisas que fazem parte no futebol. Se não aconteceu, eu pensei assim, se não aconteceu é porque não tinha que acontecer. claro. E atrás disso surgiram outras oportunidades, e faz parte do meu crescimento. Foram-se abrindo outras portas, não é? Exatamente. Se pudesses voltar atrás e dar um conselho ao Pedro Malheiro que estava a estrear-se na Primeira Liga, o que é que lhe dirias? Olha, eu vendo agora tudo aquilo que passei, eu diria, pá, para me manter. Agora eu sei, né, como eu estou, e acompanhei o meu percurso. Pá, diria-me que tinha que me manter assim, como eu me mantive, para ser sincero. Ahm, Sempre foi uma pessoa que gostou de ouvir, parte dos treinadores, sempre ouvi meus colegas, porque na verdade nós estamos sempre a aprender, e nunca foi aquele ranhoso de eu é que sei tudo, não. Ainda hoje ouço, quando tiver 30 anos, 40 anos vou ouvir, porque isso faz parte da vida, na minha profissão, na tua, em qualquer outra profissão, nós estamos sempre a aprender. E eu diria que sempre tive no foco certo nesse aspecto. Sempre estive naquela direção que acho que tinha que ter para chegar aqui ao sucesso. E acho que isso foi o mais importante, saber ouvir. Muitas das vezes não ouvia porque não queria ouvir aquilo, tapava os ouvidos e seguia, mas ouvia, né? Não sei se Certo, estás a entender. estou, estou. Tapava os ouvidos, mas ouvia. Sim, ou seja, tinhas sempre a cabeça no lugar e, sabias muito bem trabalhar esse filtro, não é? Ouvir aquilo que poderias canalizar para algo positivo, não é? Exatamente, acho que isso também vem muito da base de familiar, da base de casa, também agradeço por isso. Os temos, porque os princípios que eu tenho levo para o futebol, como levo para a minha vida, e acho que isso é o mais importante. E vem muito também do trabalho de casa, né?
e quando tiver um filho, certamente que lhe vou tentar passar esses princípios, da maneira que os meus pais me educaram, a mim e à minha irmã, e em geral a minha família, os princípios que têm, e acho que isso é o mais importante e o que me fez levar na direção certa. Continuas a acompanhar, o nosso futebol de cá, Pedro? Porque há pouco estavas a falar, tinhas amigos no Feirense, por exemplo. Tu vês volta e Sim, meia? Tens aí televisão não, portuguesa? Como é que é tenho, isso? tenho sempre. Aqui só dá televisão portuguesa. Ah, e acompanho sempre Primeira Liga. Vejo bastante os jogos. E no outro dia vi o Benfica, vi o Porto. Só que os jogos aqui o problema é que dão um pouquinho tarde. Vi a primeira parte do Porto. Pois Tento é, por acompanhar causa da sempre. hora, do horário. Alguns jogos de segunda liga, vi o Viseu, porque eu estou aqui com o meu fisioterapeuta e ele também tem alguns colegas lá. E tento sempre ver um pouquinho, porque é o meu país, é a liga onde me abriu as portas para hoje estar onde eu estou e, e há muita qualidade. A realidade é que Portugal, nós somos uma fábrica, que eu costumo dizer assim, há muito talento e pronto, é nosso, é meu, é o futebol português e tento sempre acompanhar. Ganhar. Sentias que também precisavas dar este passo, Pedro, para também cresceres de uma outra perspectiva, não é? Teres aqui esta experiência no estrangeiro, sentes que te está a fazer bem, de facto. Sim, claro, são experiências diferentes. Eu, na altura, saí do Boa Vista para o Trabzonspor na Turquia, um clube que eu joguei lá uma época, mas sinto que tive lá, não sei, 10 anos. Foi muito bem acolhido pelas pessoas. A verdade é que também correu tudo bem, individualmente, mas é um clube que eu adoro e, como disse já, que eu gostava muito de voltar. eh, e é uma liga que me marcou bastante, a Liga Turca. Eh, Também pelo fanatismo que os adeptos têm no futebol. Ah, e foi um clube que me marcou bastante na altura em que eu saí do Boa Vista para o Trabzon. É um clube que eu tenho muitas boas memórias e, e é um clube que eu estou muito grato também pela oportunidade que me deu, porque o Boa Vista foi uma rampa para, para eu ter ido para o Trabzonspor foi uma rampa para eu ainda me mostrar ainda mais e estar aqui onde eu estou. E, e pronto, foi uma liga muito boa, uma liga em que eu pude mostrar a minha qualidade. Hoje o meu mercado também passa muito por lá, conhecem-me, em Trabzon. Ainda hoje recebo mensagens, publico uma foto e comentam sempre as minhas fotos, eles são mesmo doentes, como eu costumo dizer, no bom sentido. E é um clube em que eu tenho bastante carinho. Não diria que tenho mais carinho do que pelo Boa Vista, mas em diferentes situações consigo equiparar aqui as coisas, porque foi um clube que me ajudou mesmo bastante. Um clube em que eu me senti muito acarinhado, ah, um clube que nunca me faltou nada, a mim e a qualquer outro jogador que tenha passado por lá. É um clube, eu costumo dizer que as pessoas não sabem, ah, o nível, o tamanho gigante que o Trabzonspor tem. Tens assim alguma história com adeptos, por exemplo? Alguma coisa assim surreal que tenhas vivido? Pá, tenho, eu lembro na altura que eu fiz um golo aos 86 minutos, nós ganhámos 1-0 e acho que na minha carreira acho que foi o meu melhor golo. Ah, e eu, o estádio cheio, eu tiro a camisola e venho festejar com os adeptos e senti um adepto tipo a beijar-me a cabeça, todo suado, e é para ver tipo o nível de fanatismo que eles têm e adoram mesmo o jogador do Trabzonspor. E foi a partir daí também que eu comecei a sentir mesmo, a pensar para mim, foi, estes gajos são loucos, meu, todo suado, abraçaram-me, a beijar-me a cabeça e tu pensas, "Epá, mas acabas por te sentir. A realidade é, eu digo-te, eu se fosse para a Turquia não me importava de jogar lá a minha carreira toda e terminar lá a minha carreira, porque foi um país e um clube que me acolheu mesmo bem, que me trataram bem e sinto-me especial lá. E acho que isso é importante quando tu vais para um país e te sentes assim. Obviamente que Portugal é o meu país e lá está, é a minha nação, é o meu país, é onde eu vivo, sou de Portugal, Mas é diferente, mas sentes senti-me. um outro tipo de valorização que automaticamente te traz ali confiança, não é? Mais Sim, as pessoas confiança. costumam dizer: temos que sair de Portugal para nos valorizarmos", e acaba por ser verdade em muitas situações. E foi o que eu senti e estou muito grato por isso. E é como eu disse, gostava muito de voltar à Turquia,
um país que me acolheu super bem, lá a Trabzon, uma província, mas que me acolheram super bem e hoje agradeço por isso. E aí no Dubai, já viveste alguma situação mais Aqui espetacular? é um pouquinho diferente. É que mais Aqui calmo, é um não é? pouquinho, futebol aqui é um pouco diferente. Eu vim para cá com o objetivo de me focar, eh, vim para cá numa perspectiva de ganhar títulos, porque foi assim que me apresentaram o projeto. Na altura o Mister Luís Castro ligou-me, que queria, contava muito comigo, e também foi tudo assim feito um pouquinho à pressa, sabes? Mas uma liga diferente que vai crescendo aos poucos, mas não tem nada a ver. A realidade é que não tem nada a ver com aquilo que eu estava habituado na Turquia, porque em nenhuma. Também só joguei em Portugal, mas não há comparação sequer possível também. Eles vivem aquilo de maneira muito intensa, é surreal. Eu acho que só mesmo ir vendo um jogo e assistindo é que tu consegues sentir aquilo que eu estou a explicar. Ah, mas aqui é um pouquinho diferente. Aqui acabas por conseguir, acabas por conseguir ter outra qualidade de vida, sempre bom tempo. A realidade é que eu tenho muita paixão por futebol e não vim para cá para isso, é a realidade. Ah, eu posso dizer que ainda não conhecia assim muito Dubai, porque as minhas rotinas durante o ano é mais do mesmo. Claro. Eu estou aqui com o meu físio, tenho aqui a minha namorada e pronto, estamos muito por casa, casa treino, e pronto, há um dia ou outro que vamos jantar fora ou assim, mas Dubai é uma cidade muito bonita, com muita segurança, tem muitas coisas para tu visitares, mas o futebol acaba por ser um pouquinho diferente. Mas eu acho que é cultural. Há coisas que não acredito muito que vão mudar, porque é cultural, já, já está dentro deles essa, essa responsabilidade, essa ambição que muitas das vezes que lhes falta. Pá, mas tentamos incutir isso, mas nem sempre é fácil, e é para isso que nós, jogadores estrangeiros, somos contratados para vir para cá, mas não vivem o futebol como nós em Portugal ou como na Turquia vivemos. Também está a crescer, não é, Pedro? Sentes também isso? Exatamente. Está a Sim, crescer. sim, sim. Obviamente que vindo jogadores com mais qualidade, que a liga obviamente que vai crescer. Mas é assim, quem está habituado a ambiente, não é, de Boa Vista, com aquela acústica, com aquele estádio, não é, ainda para mais É tiveste verdade. essa experiência na Turquia, estás habituado àquele calor, não é, aquela emoção. Sim, é isso que Dá me uma sinto um adrenalina pouquinho. diferente, totalmente diferente em campo, não é? Sim, sinto muita falta disso, é a realidade. Verdade. Olha, Pedro, vamos aqui jogar um ping-pong, ok? Tens que responder de forma muito rápida, sem pensar muito, tá? Ok, Ok. bora lá. Esta vai ser fácil. Um estádio em Portugal. Boa vista. Estádio do Bessa. Está do Bessa. Do Bessa. O melhor ambiente que viveste? Eh, Benfica. No Bessa, na Luz? Na Luz, no Estado da Luz. Na Luz, ok. Um colega que levavas para qualquer equipa, se pudesses levar contigo alguém. Pá, desculpem os outros, mas pela ligação que tenho, Bruno Lourenço. Bruno Lourenço. O maior brincalhão de balneário, já falámos sobre ele, mas confirma-se? Eh, eu diria Salvador Agra. Ah, ok, então não é o Bracal, é o Salvador Agri tem mais. Não, o Bracali noutra perspectiva, Não estou mas de perspectiva. brincalhão, de risada e assim, Salvador Agra. Continuas a acompanhá-lo no futebol também, os jogos dele? Salvador Agri, Sim, por sim, sim, sim. Ainda há pouco fez um grande gol. Às vezes, quando posso, vejo sempre que consigo. o treinador mais exigente que tiveste? Petit. Bom. Um adversário complicado na Liga Portuguesa? Clube. Ou Porto. individual, pode ser ambos. Individual? Eu diria equipa Porto, mas individualmente, talvez o Benfica, nesse ano, Di Maria, eh, mas como equipa Porto.
a intensidade, aquilo que metem em campo, Porto, aquela raça é diferente. Um jogo inesquecível. Já falámos aqui sobre alguns jogos, mas qual é que foi o jogo? Olha, eu diria esse do Benfica, que ganhámos 3-2, mas porque foi no dia do casamento da minha irmã e não pude estar presente, Ah, meu e Deus. acabámos por vencer. E lembro depois de chegar lá no casamento ao fim do jogo, Ah, pois foste para o e casamento ainda. eu depois foi direto, uns aziados, outros felizes, mas faz parte, né. Muito bom. Um momento de balneário que nunca esqueces? Um momento balneário, vai ser difícil. Tive alguns na Turquia, principalmente mas diria talvez quando garantimos a manutenção no Boa Vista. Eu esse jogo fiquei de fora com o Seba Peras e tudo. Ah, Lembro no final do jogo, talvez esse momento, nós no balneário, cerveja para aqui, cerveja para lá, dançar, uma euforia do caraças, e depois de irmos todos jantar fora, e fomos todos nos divertir. Acho que esse foi um momento marcante, também um pouquinho pela aquele descarregado de alívio, sabes? Porque vinhamos de uma situação difícil. Foi o momento, eu nem quis ver o penalti do Reizinho na altura, fiquei abraçado assim ao Seba no chão, com aquela, porque não queria ter mais 2 semanas ou de playoff. E acho que foi um momento de muito alívio, acho que senti um peso enorme a sair de mim, e acho que diria esse momento. Olha, e com adeptos do Avista, tiveste assim alguma história? Os adeptos do Boa Vista, nos bons momentos são top, mas nos maus momentos também acabam por ser um Pois, pouco ora difíceis. pois, ora pois. Já tive momentos de sair da garagem, de perdermos e virem sempre ao carro, mas eu dava sempre a cara, porque também era o miúdo da formação, eles também me conheciam e pronto, há que dar o corpo às balas, né? Não temos Mas um muito a momento bom, fazer, temos. Não, um momento bom, depois do meu primeiro golo frente ao Casa Pia. Pronto, quando tu fazes golo, apesar de termos empatado, mas foi o meu primeiro golo, foi um momento marcante, e ao fim todos te elogiam, mesmo cá fora os adeptos mandavam-me parar e elogiar-me para continuar e tal. E pronto, tu vais sentindo essa confiança da parte deles, mas eles conheciam-me, eles sabiam bem quem eu era, respeitei sempre o clube, ah, e pronto, acho que isso é o mais importante. há pouco falavas que chegaste ao Dubai para ganhar títulos, um sonho que ainda queres cumprir no futebol. Um sonho, estrear na Champions League da Europa, não aqui já me estreiei. Que já te estreaste. Muito bem. O futebol português, numa palavra. Indescritível. Muito bem, Pedro, obrigada por estares connosco. É um prazer, foi um Muito prazer. obrigado. E ficamos a torcer por ti aí no Dubai, desejamos todo o sucesso e queremos títulos. Ok? Vamos Combinado? ver, vou fazer por isso. Muito obrigado pelo convite. Até à Obrigada e próxima. certamente que os adeptos de Boa Vista também te mandam um grande abraço. Outro para eles. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada por estares connosco. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. Agradecemos ao Pedro Malheiro por voltar connosco a estes momentos e por partilhar estas histórias connosco. Este foi mais um Sem Filtros, onde o futebol se conta através de memórias de quem o viveu verdadeiramente dentro de campo. Até ao próximo episódio.